boa tarde. Hoje é dia 20 de julho de 2018. Essa é uma edição extraordinária do programa Fundos Imobiliários para tratar sobre a deliberação da CVM que mandou suspender a negociação com cotas do Fundo Mérito, Fundo de Investimento Imobiliário. Quero te ajudar a detalhar toda a situação, entender o que aconteceu e, na medida do possível, entender o que pode acontecer nos próximos passos. A verdade é que isso não está muito claro para ninguém e, quem sabe, a gente ajuda até a CVM a nos dar mais informações. Muito bem, para quem ainda não acompanhou o caso, não sabe o que está acontecendo, na quarta-feira a CVM divulgou essa deliberação aqui, ó, número 795 do dia 18 de julho, dizendo que, o que tem de muito importante aqui, que o colegiado, ou seja, não foi a decisão monocrática, foi um colegiado, tomou uma decisão para suspender as cotas do mérito. Por quê? Porque constatou que o Mérito Desenvolvimento Imobiliário, administrado pela Planner, vem atuando de forma irregular, incluindo o fato de que sua atuação se assemelha de uma pirâmide financeira com indícios de fraude. Considerando que, e aí ela pontua A, B, C, D e E. Eu quero chamar a atenção aqui, ó. A. Os rendimentos distribuídos pelo fundo aparentemente não refletem o resultado financeiro. Isso a gente vai mostrar, eu trouxe até entrevistas do Alexandre Despontin quando esteve aqui e quando conversou com o Baroni recentemente. A gente vai mostrar da onde vem esse rendimento. Há indícios de irregularidade na avaliação dos ativos e das receitas e contabilização de receitas. O valor auferido a título de taxa de ingresso é reconhecido como receita do fundo, viabilizando o pagamento de rendimentos. Depois eu detalho isso. Houve aprovação em assembleia de uma nova emissão de 225 milhões com taxa de ingresso de 20%. Falo disso também. E também o último há indícios de gestão fraudulenta da carteira do fundo, inclusive com a realização de investimentos em desconformidade com o disposto no artigo 45 da Instrução 472. Esse artigo é o que diz aonde um fundo imobiliário pode investir. Imóveis, direitos reais sobre imóveis, CRI, LCI, LIG, essas coisas todas, tá? Se não tiver no artigo 45, não pode investir. A deliberação da CVM determinar AB3, Brasil, Bolsa, Balcão, que a imediata suspensão em todos os ambientes de negociação das operações que envolvam cota do mérito. Ou seja, não é possível nem comprar nem vender cotas desse fundo imobiliário desde a quarta-feira. E hoje, estamos na sexta-feira, continua suspensa essa negociação. Eu chamo a atenção aqui para o item 2 da deliberação, que caso as irregularidades apontadas sejam sanadas, assim, que é lá, vou falar aqui, que é assim em detalhes, assim é a Superintendência de Relação com Investidores Institucionais. Então, em caso as irregularidades sejam sanadas, assim deverá submeter o caso ao colegiado para nova apreciação, o qual poderá determinar a revogação da suspensão referida. O que é importante dizer aqui? Que essas irregularidades que estão sendo apontadas são sanáveis, senão a CVM não diria caso sejam sanadas. Então elas são sanáveis. Ok, e a deliberação entra em vigor na data da publicação, foi publicada quarta-feira, já está em vigor. Por sua vez, Planner, que é a administradora do fundo, e Mérito, que é a gestora do fundo, divulgaram uma nota ao mercado dizendo que o fundo, falando das operações do fundo, que está em funcionamento desde 2013, que tem 230 milhões de patrimônio e que tem mais de 8 mil cotistas e 20 empreendimentos imobiliários. Depois, que a deliberação ela usa termos vagos como aparentemente ou indícios e que afeta a imagem da Planner e da Mérito. E aqui eu sublinho, ó, reiteramos que Planner e Mérito não possuem conhecimento das supostas irregularidades e o fundo sempre atuou de forma regular, conforme a legislação, regulamentação, etc. Planner e Mérito Investimentos estão trabalhando conjuntamente para reverter o mais rápido possível a decisão tomada pela CVM, por meio da tal deliberação, e sem prejuízos esclarecemos que o fundo permanece em funcionamento normal, não obstante a suspensão da negociação das cotas na Bolsa de Valores, sendo certo que, até a reversão da decisão, o fundo não investirá direta ou indiretamente em novos empreendimentos, ressalvados aqueles compromissos já assumidos. O que é importante dizer, quando a gente sai do ambiente de bolsa e vai lá para a economia real, se tem 20 projetos em andamento, tem fornecedores para receber, tem funcionários trabalhando para receber. Então é importante que o fundo continue em operação
para garantir a continuidade da vida normal dessas pessoas, desses fornecedores. No entanto, também a CVM precisa acompanhar de perto, já que ela acha que há indícios de irregularidade, de gestão fraudulenta e tal, por um lado, uma temeridade de deixar o fundo funcionando. Mas se justifica pelo que eu estou falando. Tem lá na economia real gente trabalhando que tem que receber salário e fornecedor que tem que receber pelo material e serviço que prestou. Bom, o que diz a CVM, o que fez a Mérito e a Planner, que é a administradora do fundo? Eu quero mostrar aqui primeiro os itens A, C e D, depois eu trato dos outros. Rendimentos distribuídos pelo fundo aparentemente não refletem o resultado financeiro advindo da gestão da carteira. O valor aferido a título de taxa de ingresso é reconhecido como receita do fundo e é isso que viabiliza a distribuição de rendimentos constantes. E houve aprovação em assembleia de uma nova emissão de 225 milhões com uma taxa de ingresso de 20%, valor correspondente ao dobro da taxa de ingresso da emissão passada. Então, essa taxa de ingresso é que seria o dinheiro que o fundo tem usado para distribuir receitas regularmente. Legal. O Alexandre Despontin esteve aqui no dia 28/4 do ano passado, de 2017, conversei com ele. Nessa época o fundo estava começando a chamar bastante atenção, as pessoas entraram em contato comigo, entrevista o pessoal do Mérito e tal, e o Alexandre veio aqui bater um papo comigo. Eu trouxe um trecho desse vídeo, peço que você assista com atenção, quando eu pergunto sobre as receitas do fundo. Pode pôr no ar, por favor. Bom, essa é uma pergunta que eu considero essencial a respeito do rendimento. O Fundo Mérito ele tem distribuído o rendimento feito um reloginho, né? E isso essa distribuição ela condiz mais com um fundo de renda, é um fundo que tem 1 ou 10 imóveis alugados e recebe aluguel. Recebe sempre o mesmo valor, praticamente sempre o mesmo valor, distribui praticamente sempre o mesmo valor. Agora, a gente viu a carteira, uma carteira bem grande, de imóveis diferentes, em fases diferentes, e não são imóveis que geram renda. Eles vão gerar renda se forem vendidos, tá certo? Tá certo. Então, essa estabilidade que vem acontecendo, ela pode ser interrompida abruptamente. Pode acontecer. Pode. Então, o empreendimento, o fundo, como é que ele vem os seus rendimentos para serem distribuídos? Vem dos empreendimentos que a gente tem dentro da carteira do fundo. Então, você tem ali alguns empreendimentos que já estão vendidos, entregues, onde você tem ali um fluxo de recebimento dessas unidades que foram vendidas no prazo. Né? E você tem os outros empreendimentos que a gente está aportando recursos, né, para executar as obras. Então, ali a gente como gestor tem que fazer uma gestão muito bem feita ali do caixa, né, dessa empresa, né, que seria o fundo imobiliário, para a gente conseguir entregar sempre um fluxo positivo de caixa numa maneira mais ou menos estável. Assim. Né? Tá no relatório lá no trimestral, eu faço questão que você leia esse relatório todo e não vai dar tempo da gente tratar dele inteiro, mas a seguir, depois dos empreendimentos, fala dos desinvestimentos. Ou seja, o fundo imobiliário ele tem que distribuir 95% do lucro líquido. Então, o que está sendo distribuído agora é lucro de empreendimentos que foram desinvestidos no passado. Já vendeu, já deu lucro e ele vai sendo distribuído. Então pode acontecer no próximo semestre ou daqui 2, 3 semestres, não teve vendas ao longo do período ou não teve venda suficiente, o rendimento ou diminuiria ou até poderia ser interrompido. Temporariamente. Né? Por que eu pergunto isso? Por que é importante o Alexandre deixar isso bem claro? Porque tem todo tipo de investidor em fundo imobiliário. Se você entendeu qual é a lógica do negócio e gosta disso, gostaria de investir junto com o Mérito, perfeito, você entendeu as oportunidades, entendeu os riscos. A questão é, eu sou um aposentado e eu quero complementar minha renda com fundos imobiliários. O Mérito, o fundo imobiliário pode interromper abruptamente a renda de um aposentado, então ele deve ser uma parcela menor do portfólio do investidor, concorda? Não estou aqui eu querendo dizer quem tem que investir, quem não tem que investir, mas deixar isso claro e importante que você se disponha, né, a deixar isso claro também, para que amanhã as pessoas não tomem um susto se vier a acontecer uma interrupção. Né? Claro que a gente ali como gestor, a gente vai tomar toda a precaução e a diligência para tentar manter esse fluxo o mais constante possível e a gente imaginando que tenha uma eventual possibilidade de ter uma redução, um aumento dessa distribuição de rendimento, a gente vai tentar com o devido prazo, informar os investidores
para que eles entendam exatamente como que está funcionando os empreendimentos do fundo. Pego de surpresa. Muito bem, então você viu aí o gestor do fundo dizendo que a renda que ele vinha distribuindo naquele momento viria de lucros da venda de imóveis no passado, certo? E também, claro que isso poderia deixar de acontecer no futuro. Neste mesmo dia, assim que terminou a entrevista, uma hora depois mais ou menos, a administradora divulgou ao mercado uma proposta de nova emissão de cotas. Veja aí na sua tela, 4ª emissão de cotas. E nessa emissão havia lá cobrança de taxa de ingresso de 6% para cotistas que já eram cotistas, quem fosse exercer direito de preferência, e 10% para os demais cotistas. E sublinhei em amarelo, a taxa de ingresso é considerada uma receita do fundo. Então estava lá às claras, né? Estava declarado ao mercado que haveria taxa de ingresso e que essa taxa de ingresso seria entendida como uma receita do fundo. Bom, um ano depois, o Baroni, então em abril agora de 2018, o Baroni, grande amigo, um abraço para você, Baroni, parabéns pela atuação, também fez uma entrevista com Alexandre Despontin, e aí um ano depois, essa questão aí da taxa de ingresso ser distribuída estava chamando muito mais atenção no mercado do que as próprias operações lá dos imóveis. E o Baroni foi bastante detalhista em saber o que se passava lá dentro, inclusive por outros motivos, porque não havia demonstrações financeiras dos investimentos indiretos que o fundo fazia e coisa assim. Então agora, o Baroni pergunta se a taxa de administração vinha sendo distribuída como rendimento. Veja aí um trechinho da entrevista. Certo, né? Ok. Você pode até ver ali na linha de cima, ó, comissões e emolumentos pagos pelo FII, na casa de 1 milhão e pouco, né? Pode ver que uma linha ali da despesa abate ali um pouco com a linha da receita, né? Olha só, vamos entender aqui melhor. Inclusive tem aqui a taxa de performance, que foi aqui, né, de administração, tudo ok. Vamos lá, só para todo mundo entender melhor. A taxa de ingresso foi o seguinte, a emissão, que vocês captaram quase 135 milhões de reais, a emissão, na verdade, era R$100. Só que, na verdade, ela foi colocada a 110. Por quê? Porque esses R$10, esse excesso, está sendo usado para manter o rendimento nesse patamar de 1,18, até que aqueles empreendimentos que estejam no mérito healthy comecem, de fato, a performar para dar um resultado mais consolidado. Está correto o meu raciocínio? Está correto. Muito bem. Então, também quero dizer que, ao longo da entrevista, ele fala que sim, está correto, mas que se ele não distribuísse esse dinheiro, ele teria outro dinheiro de lucro para distribuir, tá? Assista a entrevista inteira, está lá disponível no canal da Suno no YouTube. Assista também, reveja a entrevista que foi feita aqui o ano passado e tire todas as suas conclusões. Logo em seguida, então, 12/4, ele dá essa entrevista para o Baroni. Coisa de um mês depois, agora eu não estou com a data aqui, é anunciada a 5ª emissão de cotas do Mérito Fundo Imobiliário, mais uma vez com taxa de ingresso agora de 20% para quem já era cotista e 30% para os demais cotistas. Depois a CVM pediu que isso fosse unificado e então passou a ser 20% para todo mundo. E novamente está sublinhado em amarelo, a taxa de ingresso é considerada uma receita do fundo. Bom, muito bem. Por que eu falei disso tudo? Para dar destaque naqueles 3 primeiros itens da deliberação que eu chamei a atenção agora há pouco. Pode trazer para mim aqui. Primeiro, o Alexandre disse que não. Não é que ele disse que não, ele disse que o rendimento vinha das operações, dos lucros passados das operações do fundo. Depois, para o Baroni, ele disse que sim, que a taxa de ingresso sustentava a distribuição de rendimento. Agora eu quero fazer a seguinte análise. Isso é ilegal? A meu ver, não. Gosto disso? Vou defender essa prática? De jeito nenhum. Não gosto dessa prática, assim como não gosto da prática da renda mínima garantida. Mas vou fazer uma grande ressalva aqui. Essa de pegar a taxa de entrada e distribuir, na minha opinião, é melhor do que a renda mínima garantida, porque o dinheiro está na conta do fundo e aparece nas demonstrações do fundo. Diferente da renda mínima que vai parar numa conta à parte, num terceiro, e que não raro dá problema. Agora mesmo o fundo Projeto Água Branca está resolvendo um problema de anos e anos e anos com essa tal renda mínima garantida. Então, CVM, se considera essa prática errônea,
que também considere, por favor, errônea a prática da renda mínima garantida. A gente está em 2018, já é tempo de acabar com isso de uma vez por todas. É claro, a CVM deixa claro que administrador não pode prometer rendimento sobre fundo de investimento, seja lá qual for. E aí, então, o que o mercado faz? O vizinho do administrador promete e fica tudo certo. Poxa, vamos acabar com isso. Mercado, CVM, investidores, vamos acabar com essa prática, seja ela renda mínima garantida, seja taxa de ingresso para distribuir depois. Até porque você que é investidor, quero te fazer uma proposta. Me empreste R$120 mil, que eu te devolvo a partir do mês que vem 12 parcelas de R$10 mil. Feito o negócio? Se você topar, pode me procurar que eu topo na hora. Te parece uma proposta besta? Você vai me emprestar 120 e vai receber 120 a prazo? É isso que você faz quando compra um fundo que tem renda mínima garantida, ou nesse caso que a taxa de ingresso que você paga é o que volta para o seu bolso. É exatamente a mesma coisa. Então não faz sentido essa operação, não é necessária para o mercado de capitais, não agrega nada para o mercado de fundos imobiliários e para o mercado de capitais como um todo. Muito bem, continuando, os outros itens. Há indícios de irregularidades da avaliação dos ativos e contabilização de receitas. Há indícios de gestão fraudulenta da carteira do fundo, inclusive com a realização de investimentos em desconformidade com a instrução CVM 472. Aqui, na minha opinião, que estão os grandes problemas dessa deliberação, que estão os casos mais graves dessa deliberação. E aí, eu quero também chamar a atenção do regulador da CVM da necessidade de mais detalhes. Porque a gente viu na resposta da administradora e da gestora, a resposta é genérica, a resposta é lacônica, isso é natural. Quem se defende num primeiro momento não dá muitos detalhes. Agora, quem acusa, não. Quem acusa tem a obrigação de dar o máximo possível de detalhes, sob pena de ser leviano ou autoritário, sob pena de, ainda que esteja agindo de forma correta, sofrer um revés na justiça por uma nulidade processual, por um vício formal, por exemplo. Então é importante que o regulador, que eu tenho certeza que está agindo em prol do mercado, eu quero deixar claro aqui que eu não vou inverter os papéis, a CVM não é a vilã da história. A CVM, eu acredito que esteja agindo em prol do cotista e do mercado, mas que perceba que, pela sua primeira atuação em prol do mercado, outras inseguranças brotaram a partir de então. Então veja aqui, ó. CVM, é preciso que haja mais detalhes, que haja mais transparência e que nos esclareça quais são detalhadamente as irregularidades. Está na avaliação dos imóveis, tem uma empresa que assina o laudo de avaliações e que assina o laudo de avaliações para diversos outros fundos do mercado. Cite o nome da empresa se for o caso, como fez hoje, recentemente, numa outra deliberação que envolve outro tipo de fundo e uma administradora, uma agência de rating. Está tudo detalhado lá. Por que não está detalhado nessa deliberação de quarta-feira? Quem é o contador? Se os demonstrações financeiras parecem irregulares, quem é o contador e qual é a irregularidade? E o auditor, e qual é a irregularidade? Se esses problemas podem ser sanados, como devem ser sanados? O que a CVM exige que seja feito para que sejam sanados? Principalmente, qual é o prazo para que sejam sanados? E, por fim, o que acontecerá caso não sejam sanados? Eu vou fazer uma analogia aqui, isso é coisa de professor, tá? Vou fazer uma analogia, mas é como se a CVM tivesse entrado numa sala cheia de gente e falasse assim, ó, tá vendo aquele cara ali, ó? Há fortes indícios de que ele seja um canibal. Então eu vou trancar a porta aqui com vocês dentro, o canibal e vocês todos dentro, e se um dia o canibal provar que não é canibal, eu volto e abro a porta. Mas abre como? Abre quando? E como que o canibal faz para provar que não é canibal? Entende? Vou reforçar, eu tenho certeza que a CVM está agindo em prol do mercado e do cotista, mas esta atitude gerou outras inseguranças que podem ser facilmente resolvidas se a CVM comunicar um pouco mais do que foi comunicado na quarta-feira. Então, por favor, soltem um comunicado na segunda, na terça, hoje, quando for possível, dando esses detalhes. Lembra, claro, eu sei que trancar a porta não foi para impedir que as pessoas saiam, e sim para impedir que novas pessoas entrem. Mas as pessoas que estão lá, a poupança popular de 8 mil cotistas, essas pessoas precisam se programar, ter alguma ideia de prazo, é 30, 60, 120 dias, é um ano para sanar.
Eu posso pensar em contar com esse meu patrimônio ou não? Então o CVM dê mais detalhes para fazer esse bem por completo, tá? Para entregar mais ao mercado como um todo. Eu tenho certeza que os participantes de bem, os participantes corretos e honestos, que são a imensa maioria dos participantes do mercado, esperam isso da CVM. E também quero dizer sobre a B3 e sobre a Ambima, que são autorreguladores do mercado de fundo, e a B3 do mercado de fundos imobiliários, pronunciem-se também na medida do possível. B3, há alguma coisa nas normas e procedimentos de listagem de valores imobiliários que deem um prazo máximo para suspensão? Até porque sei que B3 precisa saber se mantém o fundo no IFIX ou se tira do IFIX. Então pronunciem-se em prol do mercado como um todo, para que a gente saia melhor desta situação. Acontecer um caso desse é triste, é lamentável, mas não é um problema em si se a gente tratar dele exemplarmente. Então, CVM dê os prazos, dê as irregularidades para que gestor e administradora possam se defender e se provarem que está tudo certo, que continuem as operações do fundo naturalmente. Se não provarem, pelo contrário, a CVM provar que eles estão agindo dessa forma temerária como foi dita, que as punições sejam severas e exemplares, para expurgar do mercado quem não trabalha direito. Mas eu tenho certeza que, sendo assim, a gente vai sair maior deste evento, né? Não é um caso de ser um problema para a indústria de fundos imobiliários, porque todas as indústrias têm esse tipo de problema. Se o regulador atua e atua bem, não é um problema. Pelo contrário, há uma solução e o mercado sai fortalecido, com exemplos para que não aconteça novamente. Dúvidas, CVM, que chegaram de cotistas que eu trouxe aqui porque são muito pertinentes. A primeira e a que vem da maioria. A distribuição de rendimentos continua? Se o fundo é operante, ele vai continuar distribuindo rendimentos? Mesmo que eu não possa comprar ou vender cotas, eu continuo recebendo rendimentos? E essa segunda eu achei muito interessante. Os cotistas permanecem isentos de imposto de renda? Isso porque a Lei 8668 diz que a isenção se dá, uma das condições é que as cotas sejam listadas em bolsa ou balcão organizado. E agora elas estão suspensas à negociação. Então, eles continuam isentos de imposto de renda ou não? Quero dizer que eu, na minha interpretação, entendo que sim, o fundo ainda é listado em bolsa e está apenas temporariamente suspenso, mas seria muito bom se B3 e CVM pudessem confirmar essa informação. Percebem a insegurança justificada dos cotistas e que com um pouco mais de informação a gente pode resolver? Então pronunciem-se CVM, pronunciem-se B3, pronunciem-se Ambima, inclusive aqui no programa Fundos Imobiliários, se assim quiserem, o espaço está aberto para todos. Planner, Mérito, CVM, Ambima, B3, para quem quiser, espaço aberto, eu tenho todo o interesse em discutir isso aqui amplamente, tá certo? E para você, investidor, pela enésima vez, ficam aquelas recomendações de sempre, tá? Ninguém aqui, não vou te falar que você estava errado de ser vítima de uma eventual fraude, se é que houve fraude. Isso aí não é culpa de ninguém. Mas, poxa, perceba, não escolha fundo imobiliário só pelo rendimento. Independente da resolução dessa situação, se a Mérito fez ou não fez, o que vai ficar provado, se fez coisa errada ou se não fez, não escolha fundo imobiliário só pelo rendimento. A gente falou aqui, essa distribuição de rendimento é muito estranha pela natureza do fundo. Ele constrói imóveis. Quando constrói, consome caixa em vez de gerar caixa. Como é que distribui todo mês? A imprensa cobre amplamente o mercado imobiliário. Tem empresas, sociedades anônimas do mercado imobiliário listadas na bolsa divulgando balanço. Basta ver que a crise está difícil, ninguém está vendendo fácil. Como é que um fundo ia conseguir vender tanto para gerar esse caixa tão fácil assim? Então desconfia, é uma questão de raciocínio crítico, tá? Se o rendimento é maior, o risco tem que ser maior. O risco é maior. E era. Estava claro. Muita gente acho que sabia disso e quis investir sabendo que o risco era maior. Prefira bons gestores e mais tradicionais, os gestores com mais tempo de estrada, que já atravessaram crises. Se você não entende o que acontece dentro de um fundo, não compre. O fundo tem um imóvel, um contrato de locação, o dinheiro entra pela locação e chega no meu bolso. Entendeu? Invista. Se você não entende a operação do fundo, não invista. Ponto final. Tem mais de 150 fundos listados no mercado. Invista conscientemente, diversifique os seus investimentos. Olha, se você sabia, já estava desconfiado, tinha ciência do risco de investir nesse fundo, investiu um pouquinho da sua carteira, estava tudo certo na sua cabeça. Se empolgou com a alta das cotas, com distribuição de rendimento e investiu demais e agora está com problema financeiro? Tire a lição, tire essa lição.
os problemas acontecem. Sejam por causa de fraude ou não, o mercado se ajusta. Então diversifique sempre, não caia na tentação de ficar aumentando a posição daquilo que está subindo. Não caia nessa tentação. Diversifique. Cuide do seu patrimônio, no fim das contas é o seu dinheiro, é o seu patrimônio que está lá no fundo imobiliário. Pode trazer para mim, só para eu fazer um encerramento? Quero agradecer, dizer que a gente continua atento, dizer para você continuar acompanhando o InfoMoney sempre, porque a redação está atenta para os desdobramentos. Tenho certeza que o InfoMoney vai fazer uma cobertura exemplar desse caso e que a gente vai sair maior dele, que a gente vai aprender mais, o regulador, o investidor, a bolsa, todo mundo vai aprender e vai sair maior deste caso, ok? Espero ter te ajudado e espero também que o regulador e autorregulador vejam e procurem atender essas nossas reivindicações de mais transparência. Ok? Um grande abraço, vida que segue, mais tarde tem programa Fundos Imobiliários novamente.